Nós hoje veremos sobre o Benedictus, o Cântico da Esperança. Já ouvimos sobre o Magnificat, Cântico de Maria. Agora nós vamos aprender com o Cântico de Zacarias, que nos diz o seguinte: Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Verso 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Oremos. Pai querido, acabamos de ler a Tua palavra, alimento para a nossa alma, por isso que o Senhor nos dê condições de compreender, diante desse louvor de Zacarias, a grandeza daquilo que o Senhor fez por nós na obra de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Benedictus é o cântico da esperança. E o Natal é esse tempo, o tempo da esperança, onde se torna mais tangível para nós. Contudo, a verdadeira esperança não se limita a um único dia ou a uma celebração sobre o nascimento do Messias. Ela, na verdade, é a certeza de que Deus, em sua fidelidade, traçou um plano eterno. E esse plano se cumpriu e está se cumprindo durante o tempo que ele reservou para o seu povo. O Natal não é apenas uma lembrança de um menino nascido em uma manjedoura, é um convite para contemplar a eternidade, compreender que Deus age no tempo para manifestar sua promessa. E ele revelou aquele que de uma vez por todas veio visitar e redimir o seu povo com salvação poderosa. O Cristo Jesus. O Cântico de Zacarias, o Benedictus, nos oferece uma visão completa dessa história. Ele não aponta apenas para o momento do Cristo que haveria de vir, mas ele olha para a eternidade e contempla todo o plano que Deus traçou para que pudesse de fato chegar e culminar na pessoa do nosso Salvador e na obra que ele veio realizar. Mas o Benedictus é de fato um cântico da esperança, porque ele aponta para esse caminho que foi preparado para a salvação em Cristo Jesus. Pois ele precisou suscitar João Batista, para que ele fosse o profeta. Lembrar que o povo deveria trazer à memória tudo aquilo que já havia sido prometido. E com esperança aguardar a salvação na pessoa que haveria de vir, na pessoa de Jesus Cristo. Benedictus porque o cântico começa com a menção de louvor e adoração a Deus. Bendito seja o Deus de Israel. Em latim, a tradução é Benedictus. Assim como Maria começa com a maravilha de Deus e nós falamos sobre o Magnificat. Agora nós veremos o que esse cântico de Zacarias tem para nos ensinar. Então perceba, queridos, que ainda no primeiro capítulo de Lucas, esse autor vem relatar para nós esse grande acontecimento.
o acontecimento esperado, almejado, aguardado por todos, que era a vinda do Messias, Jesus Cristo. Mas como isso se deu? De que forma isso aconteceu? E por que que era esse o tempo, era esse o momento desse Jesus, o Verbo vivo, se revelar? Então, Lucas vai traçando dentro da história o que de fato aconteceu, para que o povo pudesse ter clareza de que Jesus Cristo não é um mero menino vindo de Maria, mas é o Redentor, o Senhor nosso, aquele que estava desde toda a criação, criando todas as coisas. É esse que se encarnou, que se tornou o Verbo vivo para salvar. E Zacarias entendeu isso. E por isso ele louva ao Senhor por essa realidade. Mas algumas coisas aconteceram e são importantes para o nosso entendimento contextual do que será dito aqui nessa canção. Se vocês lembram bem, quando o anjo visitou Zacarias, Zacarias se tornou incrédulo por aquilo que o anjo falou. E diante da incredulidade de Zacarias, um sacerdote do Senhor, um homem que deveria demonstrar fé, o anjo disse para ele: você ficará mudo. E assim ele ficou, para que ele pudesse contemplar, sem poder falar, que de fato aquilo que o anjo visitou e falou era a realidade. Como vimos no Cântico de Maria, foi diferente da atitude de Maria, porque Maria, ela não se tornou incrédula diante da visita do anjo. Pelo contrário, ela apenas precisou entender como se daria uma moça ainda virgem dando luz a um menino. E o anjo, ao explicar, ela passa a glorificar e declarar a certeza de que ela traria em seu ventre o menino Jesus. E ela vai fazer uma visita a Isabel, pois ela sabia, por palavra do anjo, de que Isabel já estava também aguardando um filho. Aquela que não poderia ter filho, aquela que era estéril, agora está contemplando a beleza dos milagres eternos de Deus. E diante disso e dessa visita, nós já vemos ali a ação do Espírito Santo na vida dessas mulheres, ao ponto de o próprio João, no ventre de Isabel, se mexer, quando ele entende que está diante do seu Salvador. E então o cântico vai mostrar para nós que Zacarias, após falar e receber novamente a fala, ele não vai fazer outra coisa a não ser adorar o Redentor, o Senhor nosso. Ele ficou mudo da visita até a circuncisão de João Batista. E fato interessante é que enquanto ele estava mudo, os anciãos estavam tentando dar nome àquele menino vindo de Isabel, mas Isabel disse: é João. E quando então foi dada uma tabuinha para que Zacarias pudesse escrever o nome, então foi tirado esse impeditivo dele falar. E ele passou a falar. E o que ele passou a falar? Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Nós veremos então, queridos, dentro dessa canção, um louvor ao Deus que não apenas é o Senhor da história, mas é o condutor da história, para que eu e você pudéssemos vivê-la na certeza de que agora fomos chamados para sermos filhos do Senhor. Esse cântico ele é dividido em duas partes. A sua divisão é muito clara na leitura. Ele é dividido dos versos 68 a 75, trazendo um louvor de Zacarias à aliança e às promessas eternas de Deus ao longo da história e apontando para a intervenção divina. Então, essa primeira parte é o caminho dessa salvação. A segunda parte, nós veremos os versos 76
a 79, quando aqui Zacarias passa a louvar a Deus pela certeza da concretização dessa obra. Então, na primeira parte, é o caminho. Na segunda, a concretização. Ele vai falar do seu filho João, que veio como precursor, mas ele vai apontar para o sol nascente. Quem é o sol nascente? Nós veremos que esse sol nascente é Jesus Cristo. Então, diante dessas duas divisões, vejamos o que esse cântico pode trazer de esperança também para nós, filhos de Deus. Zacarias, em seu cântico, ele começa profetizando, então, sobre o reino messiânico. E ele aponta para a realidade de quem Deus é. Então, a primeira parte aqui vai trazer para nós o alvo da adoração. E o alvo da adoração é o Senhor, o Deus de Israel. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Zacarias dirige o seu louvor ao único digno e merecedor de toda a adoração. Ele aponta para a realidade do Deus que escolheu um povo, uma nação, para ser o seu povo, a sua nação. E ele sabe que esse povo abandonou a Deus, que esse povo rejeitou a Deus. Contudo, pela aliança que Deus havia estabelecido, Deus pune, mas resgata. Pune, mas liberta. Trazendo a realidade de que esse Deus é o Deus de Israel. Mas esse Deus de Israel agora não é um Deus exclusivamente dos judeus. Agora é um Deus da totalidade de Israel. O que seria a totalidade de Israel? Todos aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo para serem os seus filhos, seja judeu, seja gentil. Então, o louvor de Zacarias não é um Deus exclusivo de Israel, mas o Deus da santa cidade de Israel, onde encontra-se nessa cidade todos os escolhidos do Pai, seja judeu, seja gentil. Esse Deus, ele é digno de louvor, porque ele é o Deus dos eleitos. Mas veja aqui que esse Deus é um Deus dos eleitos, porque ele vem para fazer algo na vida deles. O verso vai dizer para nós que ele visitou e redimiu o seu povo. Ambos os verbos, visitar e redimir, estão no passado, trazendo a ideia dos momentos em que na história Deus fez isso. Deus visitou na história, em diversos momentos, o seu próprio povo, revelando a sua mão forte, conduzindo o seu povo ao longo da história a caminhar diante do plano que ele mesmo traçou. Mas agora ele aponta para esse visitar passado, esse redimir no passado, mas ao mesmo tempo fazendo alusão para o nosso presente, dizendo que esse que visitou, interviu na história para salvar e resgatar por diversas vezes seu povo, é esse mesmo que também está enviando o seu Filho Jesus para uma vez por todas visitar com salvação. Fato é que o verso 69 nos diz: e nos suscitou plena e poderosa salvação. Essa palavra poderosa é muito interessante, queridos. Sabe o que significa no original poderosa? Chifre. Chifre. E sabe por quê? Porque a alusão feita aqui é para representar que o chifre era de fato algo muito poderoso. E por esse elemento poderoso vem a intervenção. E quando então o autor usa esse verbo, essa palavra, para significar o tamanho do poder de quem salva, ele está dizendo que aquele que vem intervir, ele é tão poderoso que ele vai de fato concluir o seu poder salvando um povo. Então esse chifre poderoso de salvação é Jesus Cristo, o Senhor de toda a nossa libertação. Então o autor dessa canção, ele faz alusão a uma ideia de um touro que é poderoso, para dizer que Cristo, ele é o chifre da salvação. E ele também fala aqui para nós da casa de Davi. Veja que interessante, ele, ao falar da casa de Davi, ele está falando da aliança. E Deus, de fato, fez uma aliança com a casa de Davi,
dizendo que da casa de Davi viria aquele que sentaria no trono. E a aliança que Deus estabeleceu com Davi é uma aliança de reinado. Agora, aquele que vem é rei. E aquele que é rei, ele vem do trono de Davi para, de uma vez por todas, reinar sobre o povo. E quem é esse? Jesus Cristo. Deus estabeleceu, ao longo da história, diversas alianças. Aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi. E com Davi, a aliança é de um rei, de um trono. Aquele que vem para sentar no trono. Isaías já nos diz que do tronco de Jessé sairia o rebento. Jesus Cristo, Senhor nosso. E veja que o texto também nos diz que esse que vem como um chifre poderoso para suscitar salvação sobre o seu povo, ele vem porque isso estava prometido. Verso 70, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Deus escolheu meios para manifestar o seu plano eterno e revelar o seu plano eterno ao longo da história. Deus escolheu caminhos como a teofania. Já ouviu falar sobre isso? Teofania, nome esquisito. Teofania é a manifestação visível de Deus. E nós vemos que em alguns momentos Deus se manifestou visivelmente ao seu povo. E ele fez isso como anjo do Senhor. E quem era esse anjo do Senhor se revelando ali? Jesus Cristo. Para que o povo pudesse compreender que o prometido de Gênesis 3,15, o esmagador da serpente, era realidade. E na plenitude dos tempos ele viria. Deus depois escolheu os profetas como meio de comunicar e noticiar a vinda desse menino Jesus, esse poderoso rei, esse que vem de fato para salvar e remir o seu povo. Então, o autor desse cântico, ele revela que esse Jesus, ele é poderoso porque ele é o Senhor prometido. Ele, de fato, é o Senhor de Gênesis 3,15, o esmagador da serpente, que vem para quê? Verso 71, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Então, em primeiro lugar, o texto vai mostrar para nós que esse caminho de salvação é um caminho de libertação. E libertação do quê? Ele vai trazer aqui a ideia dos inimigos e daqueles que odeiam, mas ele não apenas está aqui falando de uma ideia de uma libertação dos inimigos que tentam aplacar algo contra nós, mas ele está falando também de nós mesmos, que também somos inimigos. Ele veio nos salvar de nós mesmos e de todos aqueles que também, de alguma maneira, tentam inferir algo contra nós. Então, esse veio nos libertar tanto espiritualmente, como uma libertação política, uma libertação contra reinados, contra reis que tentam o mal contra o seu próprio povo. Esse Jesus, quando ele veio para estabelecer um novo reino, e no seu reino, ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nesse reino chamar os seus escolhidos para viver diante do seu reinado, na certeza de que todo o mal que era contra nós já foi encravado na cruz do Calvário. E que nós somos libertos. E nessa libertação nós temos vida. E essa vida não é vida qualquer que é dada a nós, mas é a vida esperançosa da eternidade, onde moraremos com o Senhor para sempre. Esse Jesus veio para nos libertar e para também usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Quando ele diz aqui sobre usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar da sua aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, ele mais uma vez volta a história para o caminho da salvação, para dizer
aquela promessa que Deus estabeleceu com Abraão, do menino que viria, e dele viria a descendência numerosa, da qual nós não poderíamos contar, de fato se cumpre agora na pessoa de Jesus Cristo. Ao longo da história, Deus vai revelando o seu plano e traçando o seu plano para que esse momento da plenitude dos tempos pudesse ficar escancarado a realidade do Deus que é fiel. O Deus que vai cuidando do seu povo ao longo da caminhada da história que ele mesmo escreveu e tem traçado para nós. Então o verso 74 e 75 vão nos trazer agora uma realidade, queridos, sobre o propósito da salvação. E ele assim vai fechar essa primeira parte desse cântico, mostrando que esse que é o chifre poderoso e salvador, esse que veio conforme havia prometido da casa de Davi, esse que veio conforme havia prometido e jurado ao nosso pai Abraão, esse é aquele que veio nos livrar dos nossos inimigos, esse que veio por misericórdia de Deus para nos conceder algo. O que ele veio nos conceder dentro desse caminho de salvação? Agora o caminho para trilharmos em adoração ao único merecedor de todo o louvor. Ele fala isso nos versos 74 e 75, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, fizéssemos o quê? O adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Olha que interessante. Zacarias, ele é conhecido como nesse cântico como um homem que está cantando profecias, porque ele está trazendo não somente a realidade do passado, do presente, mas ele está apontando para a realidade do futuro. Ele está trazendo a mensagem de que, de fato, tudo aquilo está se cumprindo na pessoa desse menino que há de chegar, Jesus Cristo. E esse vai nos livrar das mãos dos inimigos com um objetivo, para que agora, no reino dele, nós pudéssemos, sem medo algum, fazer o quê? O adorar. O adorar. E como devemos adorar? O texto vai dizer, em santidade e justiça. Nós somos chamados por Jesus Cristo a vivermos uma vida santa, reta. E nós somos justificados e declarados como justos para que nesse caminhar justificador pudéssemos revelar a grandeza daquele que justifica, que salva, que caminha conosco nesse caminho de santificação. Por isso que em diversos momentos a Escritura vai dizer para nós que nós temos que nos abster daquela velha e pecaminosa vida que tínhamos, abandonar esse trapo de imundícia para viver de fato uma vida que agrada a Ele, e a vida que agrada a Ele é uma vida de santidade. Então esse caminho da libertação é um caminho que foi traçado por Jesus Cristo para que pudéssemos imitá-lo. É isso que Paulo fala em Efésios capítulo 5. Nós devemos imitar aquele que de fato encravou todo o nosso pecado naquela cruz e rasgou o escrito de dívida que era contra nós, para que pudéssemos agora adorar sem medo, porque não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais o que temer, tudo aquilo que pesava contra nós já foi resolvido na cruz do Calvário, e agora nós podemos alegremente cantar, como Zacarias, a certeza da salvação que temos em Cristo Jesus. Por isso que a Escritura também vai nos ensinar que aquilo que Cristo fez foi suficiente para nos salvar de uma vez por todas. E nada neste mundo vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Ou seja, ninguém vai tomar o que Ele deu.
a graça salvadora de Cristo Jesus foi dada e ninguém, nem você mesmo, cometendo pecados novamente, você vai tirar o que ele deu, porque ele é mais poderoso do que tudo, do que todos. E ele chamou você mesmo nesse status de pecador, porque não é você que vai justificar a si mesmo, mas é o sangue dele que vai justificar de uma vez por todos os seus pecados. E por isso não depende de você, não tem a ver com você, tem a ver com a cruz do Calvário, tem a ver com a pessoa de Cristo Jesus. E agora ele vem na plenitude dos tempos, justamente para dar vida e vida e esperança. É isso que Pedro vai dizer. Nós somos regenerados para uma viva esperança. 1 Pedro capítulo 1. E por isso nós temos que louvar como Zacarias, o bendito Senhor de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Então, nessa primeira parte, Zacarias traça para nós o caminho da salvação, desde Gênesis 3,15, mas lembrando disso como plano eterno de Deus. E agora ele vai mostrar a concretização nessa segunda parte do cântico. Vejamos então os versos de 76 a 79. Zacarias continua seu cântico profetizando agora a concretização dessa salvação. E ele declara: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Quem é esse menino? Quem é o profeta do Altíssimo? João Batista. Zacarias agora vai olhar para o precursor de Jesus. Vai olhar para o seu filho, nascido agora, que haveria de nascer de Isabel, para dizer que a missão de João Batista é preparar o caminho para o sol nascente. E o sol nascente nós vamos ver aqui é Jesus Cristo. E por que isso? Porque, se vocês lembram bem, o último profeta, Malaquias, noticiou isso. Nós lemos isso aqui. E eu quero ler novamente para vocês lembrarem aqui do que o último profeta, na última parte da profecia, vai trazer para nós. Malaquias 4, os versos de 1 a 6. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus. Trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. E naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembram-se da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos de juízo. E eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem é o profeta Elias aqui? O João Batista. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha castigue a terra com maldição. Então agora, aqui nessa canção, Zacarias faz questão de mencionar o papel e o ministério do seu próprio filho, João Batista. E ele veio para quê? Para preparar as pessoas para a salvação. João Batista tinha a responsabilidade de relembrar ao povo as profecias e sinais sobre o Messias. Então, Malaquias termina dizendo na sua última profecia que haveria de vir o sol da justiça. Mas antes ele mandaria o profeta Elias para preparar esse caminho. Depois disso, ficamos com 400 anos de silêncio, onde Deus não coloca nenhum profeta para falar em seu nome. 400 anos de silêncio. Está chegando agora a plenitude dos tempos. O Messias está para vir. E agora é necessário preparar esse caminho. Trazer à memória do povo as promessas antigas. Para que eles tivessem a lembrança de que a salvação de fato iria acontecer. E que Deus não tinha esquecido do seu povo. Porque o tempo chegou. E ele chegou com o sol que haverá de nascer.
Então João Batista precisava preparar esse caminho. João Batista precisava ser esse último profeta agora no Novo Testamento a trazer a lembrança e a memória sobre aquilo que Deus já havia revelado lá atrás. E o papel desse homem era garantir que as pessoas tivessem ciência da chegada iminente do Messias, do seu reino, para que não fossem pegas de surpresa. O texto vai dizer para nós: para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Dar às pessoas uma ideia geral daquele que vem para salvar. Não era só saber o que fazer, mas o que esperar. Porque é só mediante o conhecimento do pecado que se obtém salvação. Então, João Batista é aquele que pregava no deserto o caminho para a salvação, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque aquele que é rei virá, e ele estabelecerá esse reino. E nesse reino só estarão aqueles que de fato ele perdoará os pecados e trará sobre eles a justiça remidora. Queridos, duas coisas que nós podemos saber sobre o que consiste essa salvação. Primeiro, o perdão dos pecados. Diz o texto: para redimi-lo dos seus pecados. Nós tínhamos uma condição, como falamos aqui para as crianças, de condenados. Nós éramos depravados. Isso porque o pecado de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, foram transferidos juridicamente a nós. Então nós já nascemos em pecado. Davi diz isso: eu nasci em pecado e minha mãe assim me concebeu. Então nós já nascemos nessa condição, mas o meio de mudar essa situação em nós é somente a salvação em Cristo Jesus. Então, esse que vem, ele vem para redimir dos nossos pecados. Então João levou as pessoas a entenderem a condição depravada que viviam, mas também para mostrar que o perdão estava disponível para eles. Quando ele diz: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus. A palavra entranhável aqui, queridos, sugere a profundidade da nossa alma. Ela é a mesma palavra que nós usamos também para falar do coração, o centro de controle da nossa alma. E a ideia aqui do cântico é mostrar que esse que vem, ele vem com toda a sua misericórdia, não com um traço da sua misericórdia, não com uma porcentagem da sua misericórdia, mas ele vem com toda a sua misericórdia, na sua plena misericórdia. Fazer o quê? Resgatar, redimir do pecado o povo dele, graças à entreável misericórdia de Deus. E ele vem para salvar, para trazer sobre o seu povo a realidade daquele que ilumina o coração e nos tira das trevas para um reino de luz. E o verso então vai dizer para nós, 78 e 79. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. A visita do sol que raiou sobre nós, que é Jesus Cristo, ele veio com um propósito. E qual foi o propósito, diz o texto? Iluminar os que jazem em trevas e na sombra da morte. Quem estava em trevas e na sombra da morte? Eu e você. Nós estávamos nas trevas e na sombra da morte. Quando nós paramos para olhar para a nossa vida, e você sabe que vida que você vivia, nós paramos para observar que em nós não teríamos condição nenhuma de encontrar essa esperança salvífica. Mas graças a essa misericórdia grandiosa de Deus, que ele resolveu olhar com favor para mim e para você, que não éramos merecedores, mas pelos méritos de Cristo, o sol nascente raiou, e então a justiça chegou, e a salvação deu vida. E essa salvação está comigo.
Jesus é o sol nascente que raiou vida sobre nós. A verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Jesus é o único que transforma a luz em trevas, almas vazias e desesperadas, habitadas pelo Espírito Santo e cheia de propósito e sentido. Mas veja que o texto nos fala que essa salvação, de fato, ela vem com o propósito de iluminar o nosso coração, mas não só isso. O texto vai dizer também para nos conduzir por um caminho. E qual o caminho? Verso 79, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Recebemos a luz e somos iluminados a andar no caminho da paz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. O caminho da paz é iluminado a nós agora pela revelação especial que temos em nossa mão. Cada momento que eu leio a palavra de Deus, que eu medito na palavra de Deus, eu entendo o Deus da minha salvação. E eu entendo o caminho da salvação. Eu entendo o caminho da paz. E como viver nesse caminho da paz. Isaías revela para nós que nós éramos pecadores, que nós desviamos para seguir caminhos que era próprio nosso. Contudo, Jesus Cristo veio para nos tirar do nosso próprio caminho, para colocar no seu caminho, mas não para andarmos sozinhos, mas para Ele andar conosco nesse caminho que é dele, que é o caminho da paz. E essa paz, queridos, possui duas dimensões, uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. Objetiva porque é a reconciliação com Deus por meio do Messias, o chifre de Davi, o sol nascente, de fato, reconciliou a minha vida, que era inimigo de Deus, com Deus. Essa é uma forma objetiva dessa paz reinar. E a forma subjetiva é que a certeza consoladora do perdão e da adoção como filhos de Deus chegou para nós. Nós temos agora essa certeza de salvação. Então, de forma subjetiva, nós podemos viver diante do que objetivamente Ele realizou para nós, que foi a justificação dos nossos pecados e a declaração de que não somos mais condenados, mas que agora somos filhos, adotados como filhos de Deus para o reino eterno do Pai. Esse cântico, então, nos ensina o caminho e a concretização da minha e da sua salvação. Zacarias, ele profetizou em sua canção essa convicção, porque ele lembrou das promessas eternas. E, instrumentalizado pelo Espírito Santo, ele pôde também revelar o que de fato aconteceria quando o menino Jesus nascesse. E hoje, eu e você, podemos também olhar para a história e saber que isso de fato aconteceu. Sabe por quê? Porque por meio da salvação, agora você está aqui, no caminho da paz, adorando em santidade e justiça aquele que vive e reina para todo sempre. E por isso a nossa esperança, ela não se perdeu, ela continua, na certeza de que agora nós também estamos aguardando. E o que estamos aguardando? Novamente, o sol da justiça e o sol nascente raiar, quando Cristo voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, eu e você, para de uma vez por todas morar lá na mansão celestial. É essa esperança que você tem no seu coração? O Natal, queridos, não é um simbolismo qualquer do cristianismo. O Natal é a certeza de que esse Jesus, ele é real. Esse Jesus, ele é tão real que você desfruta dessa graça bendita de salvação. Mas você precisa não apenas desfrutar e viver nesse caminho da paz, em santidade e justiça, você precisa também anunciar, falar a tantos outros que ainda jazem nas trevas, de que o único caminho de esperança, vida e paz está naquele que é o sol da justiça, é o sol que nasce para dar vida, somente em Jesus.
que o Senhor, nosso Deus, nos ajude a lembrar, não só no Natal, mas ao longo da nossa história, que esse Deus eterno, Ele é fiel. E na sua fidelidade Ele resolveu nos amar, nos escolher e nos salvar para Ele e por toda a eternidade. Louvado seja Deus por isso. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.